Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nós vamos hoje continuar as nossas aulas, né? As aulas que a gente teve já nas últimas duas quintas-feiras, sobre a história, principalmente do Ayurveda, mas do Ayurveda e do Yoga, sob o ponto de vista da mulher e do feminino. Então, esse é eu estou promovendo essas aulas. Isso tudo faz parte do lançamento da turma de 2026 do curso de saúde da mulher e da criança com Ayurveda, que é um curso que eu já tenho há alguns anos. E agora, em janeiro, outra turma está sendo aberta, né? Então, eu estou fazendo dois eventos, que é esse sobre desenrolar, puxar um pouco o fio dessas mulheres que participaram aí da base da criação do Ayurveda do Yoga, que é uma coisa que a gente praticamente não fala. E também na terça-feira, lives no Instagram sobre a saúde da família, dessa perspectiva do Ayurveda, então. Na primeira quinta-feira, eu falei sobre a história geral da Índia, nessa perspectiva mais da mulher. Na quinta-feira passada, eu falei mais da questão de como essa história evoluiu dentro do Ayurveda e do Yoga. E hoje a gente vai conversar sobre algumas autoras femininas e suas obras. E assim, o que eu falo para vocês é que ainda é um tema difícil de ser estudado, né? Ainda é um tema um pouco obscuro, porque a gente tem poucos dados, pelo menos dados de mais fácil acesso, né? A gente tem poucos dados sobre isso. Às vezes as histórias elas se cruzam, às vezes as fontes elas são ambíguas, né? Então, o que eu vou falar aqui para vocês, né? Vou falar do conhecimento que eu tenho até agora. Tem coisas que a gente precisaria aprofundar mais, talvez trabalhos mais aprofundados para ter mais certeza desses dados. Mas, ao mesmo tempo, eu achei importante trazer isso, porque começar a trazer o nome de alguma dessas mulheres, mesmo que elas não sejam propriamente do Ayurveda, vocês vão ver que, né, como a gente já viu em outras aulas passadas, é, a época em que os textos clássicos do Ayurveda foram escritos era uma época em que a mulher ela não tinha acesso, a maioria delas, né, ao letramento, aos estudos em universidades, em faculdades. Algumas mulheres, principalmente que faziam parte ali de talvez uma casta, ou que faziam parte da realeza, elas conseguiram sair desse estereótipo, né, da mulher que não podia estudar, desse papel. Geralmente a mulher tinha um papel muito forte dentro da vida familiar, como esposa, como mãe, mas não em termos de autoras, de escritoras, e por isso, muitas vezes, elas também foram, mesmo quando elas participaram, havia um apagamento aqui. Mas eu acho interessante entender, começar a saber certos nomes aqui e como elas influenciaram, no Ayurveda, talvez mesmo não escrevendo um livro próprio sobre o Ayurveda, elas abriram caminho para as outras que vieram ao longo dos anos até os dias atuais, tá? Então, hoje vamos falar sobre essas autoras. Quem são elas? Só deixando a dica também que para quem quiser saber mais sobre o curso da saúde da mulher da criança, em que a gente vai falar mais especificamente sobre ginecologia do Ayurveda, né, os tipos de menstruação, as doenças ginecológicas, o ciclo menstrual, as fases do ciclo, a menopausa em si, o climatério, a menarca, e também falar sobre a obstetrícia, né, o parto, a gestação, o pós-parto e a saúde da criança
Eu deixei o link aí no chat para quem se interessar saber mais sobre a parte prática, né? Como aplicar o Ayurveda para mulheres na prática. E aqui a gente vai falar um pouco da história de como tudo isso começou até os dias de hoje. Então, se vocês, para quem viu aí as últimas duas aulas, lembra-se que na era Védica em si, a gente tinha as ríshicas, que eram as mulheres sábias, algumas mulheres, então, que tinham aí esse poder, dentro de algumas tradições védicas, de realizar cerimônias, de estudar os textos clássicos, né? De estudar, inclusive compor esses textos clássicos, de estudar o que a gente chama de Brahma Vidya, né, que é o conhecimento aí perene, de realizar cerimônias, de saber cantar mantras védicos. E essas ríshicas foram exatamente as primeiras autoras femininas da Índia e que tiveram grande influência aqui na escritura, principalmente dos Vedas. E lembrando que os Vedas, eles foram os precursores dos livros que depois vêm a ser os livros que vão falar exclusivamente sobre Ayurveda, né? Então a gente está falando de tempos muito passados, alguma coisa entre 1500 a 500 antes de Cristo. A primeira dessas se chama Lopa Mudra, ela era considerada uma erística. E a grande importância dela é que ela escreveu, ela foi, na verdade, a primeira filósofa, a primeira poeta feminina da humanidade. Então, a primeira escritora feminina foi uma indiana, com esse nome de Lopamudra. A gente não sabe exatamente quando ela viveu, mas acha-se que foi algo entre 1550 a 1100 antes de Cristo. E a história é a seguinte: ela existia um sábio, um dos maiores sábios da época, né? Que também não se sabe precisar exatamente quando ele viveu, mas que se chama Agastya, que se chamava Agastya. E esse sábio vivia uma vida de reclusão, morando aí, tendo uma vida extremamente simples no meio da floresta. E vivia em práticas de meditação. Certo dia, esse sábio, ele em meditação, ele olha para a natureza e vê os antepassados dele pendurados de cabeça para baixo em uma árvore, né? Uma visão. E esses antepassados falam que ele só consegue tirar esse fio do karma aí dos antepassados se ele se casa e tem filhos. Então, o fato de se casar e ter filhos seria algo benéfico para uma questão dos antepassados, da linhagem antepassada dele. Então, ele vai até um rei ali da comunidade, que era um sábio, e pede a mão dessa filha do rei em casamento. E essa filha era muito disputada, né? Era uma princesa que vivia com todo luxo, mas por esse Agastya ser um ser muito assim, de muito prestígio ali, espiritual no momento, é dado a mão, então, né? A filha do rei casa com esse sábio que se chama Agastya. E essa moça, Lopamuda, que vem a se chamar depois, ela recebe o nome, depois que ela casa, ela recebe o nome de Lopamudra, sai de uma vida de rei, né? De rainha ali, de princesa, em que ela tem tudo, e vai para uma vida extremamente simples, vivendo no meio da floresta, seguindo então o seu marido. E ela era uma princesa muito letrada, que tinha estudos, e ela começa a ter estudos também, através do marido, sobre a vida espiritual, ou seja, ela só consegue esse acesso porque ela é uma nobre, eu diria assim, e que se casa com um sábio. E aí ela começa a aprender bastante, mas ela se ressente um pouco porque ela fala que a vida simples ela pode aceitar, mas a vida solitária não. Então, é porque o marido dela vivia muito em viagens, viagens sozinho.
e ela ficava muito sozinha. E foi nesse tempo de solidão que ela começa a entender que o caminho espiritual não é puramente um caminho de abnegação, que a vida espiritual, ela nasce, o desenvolvimento espiritual, a evolução espiritual, ela também pode ser encontrada, inclusive muito encontrada, na vida familiar. Então ela começa a escrever sobre esse tema, né, que se chama Grihasta Dharma, que é os nossos aprendizados no meio do nosso dia a dia. Então, quando a gente tem conflito com o nosso marido, quando a gente tem conflito com os nossos filhos, quando a gente tem conflitos com a gente mesmo, ou não só conflitos, mas na nossa vida familiar, através disso a gente desenvolve a paciência, a gente desenvolve o olhar com o outro, o saber dividir, né, o saber abrir mão de. E ela começa a escrever sobre esses assuntos, né? Então, dando ênfase a essa vida familiar e a não necessidade desse ascetismo extremo. E a partir disso, ela escreve textos muito importantes. Por exemplo, ela é uma das principais e uma das primeiras autoras do Rig Veda, que é o primeiro Veda, da onde se deriva aí os livros posteriores do Ayurveda e todos os conceitos do Ayurveda. E ela fala sobre energia feminina, sobre energia, que era uma coisa difícil de ser falada aqui no momento, sobre fertilidade, sobre o casamento, sobre a possibilidade do casamento levar à união espiritual, à evolução espiritual. Então, ela é uma autora, né, do hino 179 do Rig Veda, e que é uma conversa entre ela e o marido, no qual eles falam aí sobre essa vida familiar, né? E a ela também é atribuído um mantra muito poderoso e muito famoso que se chama Panchadasi, uma das versões desse Panchadasi, que é Dashi, né? Que é um mantra de 3 estrofes, cada estrofe com 5 versos, que fala sobre amor, sobre o amor divino, sobre a união do ser humano com Deus, sobre a criação e sobre a presença da Mãe Divina em todas as coisas. Por isso, ela é muito cultuada também dentro dessa filosofia Shakta, e além dela ter muita importância como uma das escritoras do Rig Veda, a grande questão é que ela é a primeira autora feminina, não só da Índia, mas do mundo. Ela é considerada do mundo, né? Ela pode ter vivido, inclusive, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. E ela começa a escrever e ela abre as portas para outras mulheres, e não só escrever qualquer coisa, mas escrever coisas de muita profundidade. Então, ela é aquela que desbrava, aquela que abre as portas, inclusive para autoras contemporâneas aí, e mesmo dela sendo esperada uma vida ascética, uma vida extrema, uma vida de muita restrição, ela demanda ali que ela realmente ela quer essa vida familiar, ela quer ter um filho e ela consegue então ela engravida, tem um filho, escreve sobre isso, sobre essa desenvolvimento espiritual através da vida familiar, que eu acho que é um tema que a gente precisa trazer cada vez mais para o mundo atual, porque principalmente dentro dessas filosofias orientais, a gente tem muito essa visão de abrir mão de. Mas existem várias e várias vertentes aí, filosofias que falam que nem sempre é abrir mão, às vezes é o compartilhamento, é o amor, é realmente na vida do dia a dia que a gente alcança aí essa, essa evolução espiritual. Então, além dela ser a primeira, ela toca assuntos aí que têm muita importância até os dias atuais, abrindo as portas para as próximas, né? Bom, outra autora também, que entra como uma autora dos Vedas, principalmente
dos Upanishads, que são os livros anexos aos Vedas, que são os livros que a gente consegue ter algo mais de prático aqui, né? É Gargi, né? Vachaknavi, porque ela era filha do rei Vashchak, né? Então ela também era uma princesa. Por isso recebeu ali instrução, estudo e letramento. E ela é até hoje considerada uma das sábias, né, das escolares, das sábias mais veneradas pelos hindus, talvez mais lembradas, porque a história é a seguinte: em uma época em que o desenvolvimento do conhecimento espiritual estava fervilhando na Índia, os reis chamavam os sábios para fazerem debates e chegarem a conclusões sobre assuntos importantes. Em especial, um rei Janaka, muito importante na Índia, ele promove ali um Brahma Yagna, que é uma grande cerimônia de mais de 3 dias, em que prepara um terreno espiritual para um grande debate, né, de vários sábios que vieram da Índia inteira para discutir sobre assuntos importantes relacionados à religião, né, à religiosidade. Quando um dos maiores sábios daquele momento chega para fazer essa discussão, a maioria dos outros vão embora, porque eles já dão como perdido o debate, já que esse outro sábio era um sábio muito sábio, né? Muito conhecido por seu desenvolvimento espiritual. Mas permanecem 8 em discussão e uma delas era Gargi, né? A única mulher, a única sábia que participava dessas discussões naquele momento e muito respeitada pelas suas opiniões. E o rei ofereceu 100 vacas, cada vaca com uma quantidade de ouro pendurada para quem ganhasse aquele debate. E esse sábio, que agora não me recordo o nome, ele já pega as vacas e já vai levando ali para o território dele, porque ele já dá como vencido. Mas ela não aceita isso e ela começa um debate sobre uma coisa que na época também era difícil, porque sempre se falava sobre a natureza do ser, como se o ser tivesse muito distante, né? Assim, o ser, o criador, o iniciador de todas as coisas, o causador, ou a causadora de todas as coisas, estivessem muito distante. E ela começa a trazer isso pro dia a dia, mas o que e por quê e quem criou as árvores, o sol, a lua, os humanos, a alma. Então ela começa a discutir a natureza da própria natureza, né? E disse que ela ganha esse debate. E esse sábio, ele depois devolve essas vacas, porque ele vê realmente que ele tinha cometido um erro. E essa mulher, ela permanece, então, celibatária, ela não casa, né, Garge, que é uma coisa difícil para os padrões da época. Ela permanece como se fosse uma espécie de monja, e ela participa ali, principalmente, da, da escrita dos Upanishads, principalmente um dos mais importantes Upanishads, né, que é o Brahmana Upanishad, o Brihadaranyaka Upanishad, e talvez um dos mais importantes, que é o Chandogya Upanishad. Então, ela é uma das grandes autoras discutindo a natureza do infinito, da alma e do universo. Ela é considerada uma das mulheres que mudaram a história, né? Porque ela já é alguns 700 anos, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, e ela abre as portas aí para outras mulheres filósofas também, sendo uma das autoras aí dos Vedas e dos Upanishads, citadas em vários outros livros, nos Puranas, livros importantes aí dessa filosofia hindu. Outra autora muito importante aqui, ainda falando da era védica, né? Não chegamos ainda
na era dos livros clássicos do Ayurveda em si, mas estamos na base do Ayurveda, que são os Vedas. Então, Maitreyi também é uma das mais conhecidas filósofas. Ela também escreve o Brihadaranyaka Upanishad. Algumas pessoas dizem que ela era esposa daquele sábio do qual Gargi, com quem Gargi discute e ganha, mas algumas pessoas falam que não, que ela nunca se casou e que ela também vivia da questão religiosa como uma mulher sábia. Mas o fato dela ser esposa de um sábio, se é que isso aconteceu, justifica também ela ter acesso a esses lugares de ser escritora dos Upanishads nessa época. E ela fala muito sobre o amor universal, né? Sobre o Atman, sobre a questão de que Deus ou a deusa, né? Ou essa consciência universal é um fragmento da nossa alma, existe como um fragmento dentro de todos nós e dentro da nossa alma. Existe como um fragmento de todos os seres que existem na natureza. E falam sobre uma coisa muito interessante que também é pouco discutida nesse início dos Vedas, que é o amor. Então, as coisas eram muito duras, né? E aí as mulheres vêm talvez para adoçar essa escrita, não de maneira superficial, de maneira profunda. Por exemplo, ela diz que o amor é a união entre a alma universal e a alma individual, né? E que o amor é o sentimento primordial, criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas, né? E ela aprofunda e traz então essa visão mais acolhedora para a filosofia dos Upanishads, o que é também muito importante, centrado aí na questão da natureza, né? E que a natureza, então, é criada por essa consciência única amorosa, né? Então, ela também escreve um dos principais Upanishads, né? Ela desafia, com certeza, aí, os papéis femininos da época, porque ela pode ter sido casada ou não com um sábio, mas por fim ela termina a vida como uma sannyasi, que na verdade, uma sannyasini, né? Porque sannyasi é um homem, aquela que abre mão, então, da vida em família, pela vida de abnegação, dedicação ao espiritual, né? Então, lembre que enquanto aquela primeira, que foi a primeira filósofa, a Lopamudra, ela fala sobre encontrar a transcendência através da vida familiar. Maitreyi, ela fala sobre esse amor contido em todas as coisas, mas ela quer viver essa vida monástica, essa vida sannyasini, que não era comum para as mulheres naquele período, e ela consegue, inclusive sendo muito importante aí como escritora dos Upanishads. Então, Maitreyi, vamos lembrar desse nome, é um grande nome, porque ela não escreve só ali os Upanishads, ela escreve alguns versos dos Vedas, apesar de terem algumas discordâncias sobre isso na história também. Vak Ambirini, também chamada de Vak Devi, Vak é tia, né? É muito conhecida pela sua maestria de expressão, né? Muito conhecida como uma autora. E é interessante porque ela escreve o Rig Veda, no caso aí, o capítulo 125, né, o Sutra 125, e ela escreve um dos mantras mais bonitos que existem dentro da filosofia védica, que se chama Devi Suktam, né? A veneração da Devi, a criação da Devi. Inclusive, é um hino, é uma música, se vocês quiserem procurar,
né? É uma música muito auspiciosa para qualquer pessoa, mas principalmente para as mulheres ouvirem todo dia o hino da criação, o hino da Devi, para quem quer aumentar a energia feminina, conectar com essa energia criadora, fértil dentro de si mesmo. É muito bonito, é um hino muito poderoso. E não em específico esse texto, mas ela escreve outros textos em primeira pessoa. Isso é inédito dentro de qualquer escrita para homem e para mulher, quando ela se coloca como ela mesma sendo a deusa. Então, ela pega todos os conceitos dessas outras mulheres e refina isso, como colocando ela própria como a força criadora, ela própria é a deusa, porque ela reconhece que a deusa é a criadora de todas as coisas e que ela é uma criação, né? Dessa deusa, então ela é a própria deusa, ela se vê como a própria força do universo, ela se vê como a própria Shakti. Então ela se reconhece como o arco de Rudra, que ela é essa força, né? Shakti, que é a criadora, sustentadora de tudo, inclusive dos principais deuses do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, e que a Shakti primordial é a personificação do universo, e que, portanto, ela é essa Shakti, né? E então eu coloquei um pedacinho aqui do Devi Sukta, só para vocês verem. Mas vou ler um pouquinho, tá? Que eu acho muito bonito, que é nós nos curvamos perante a deusa, né? Que ela considera ela mesma. A grande deusa, a energia da bondade infinita. Nós nos prostramos com as mãos unidas perante a natureza, perante o ser excelente, que é ela. Nós nos curvamos diante daquela que alivia os sofrimentos, da eterna, da personificação dos raios de luz. Nós nos curvamos continuamente diante da deusa que manifesta, só um minuto, que manifesta a luz, não estou conseguindo ver aqui, a luz, a forma da devoção, a felicidade. Nós nos curvamos ao bem-estar daqueles que se curvam, à mudança, à perfeição, à dissolução, à riqueza que sustenta a terra, a esposa da consciência, nós nos curvamos. Nós nos curvamos diante daquela que remove as dificuldades, que transcende todas as dificuldades até a essência. Nós nos curvamos continuamente diante da realizadora de tudo, da percepção e do incognoscível. Nós nos curvamos ao extremamente belo e ao extremamente feroz, as duas, as várias vertentes da deusa, né? Que não é só bela, também é feroz. Nós nos curvamos, nós nos curvamos. Nós nos curvamos à Criadora do mundo perceptível e àquela que é a existência mundana. Nós nos curvamos, nós nos curvamos. Nós nos curvamos perante a deusa divina em toda a existência, que é invocada como a forma perceptível da consciência que permeia tudo. Nós nos curvamos perante ela, nós nos curvamos perante ela, nós nos curvamos continuamente perante ela. Nós nos curvamos perante a deusa divina em toda a sua existência, que reside em toda a consciência e é conhecida pelo reflexo da mente. Nós nos curvamos perante ela, nós nos curvamos perante ela, nós nos curvamos continuamente perante ela. Nós nos curvamos perante a deusa divina em toda a sua existência, que reside na forma da inteligência. Nós nos curvamos perante ela, nós nos curvamos perante ela, nós nos curvamos perante ela. Então, ela rompe barreiras, né? Porque ela escreve um hino dentro do Rig Veda, né? A base de todos os Vedas, para a força feminina como a criadora, como a deusa criadora de todas as coisas, como a deusa que dá permanência e existência a todas as coisas, como a verdadeira mãe, a protetora, aquela que dirige todas as coisas, a mãe divina. E além disso, em outros livros, ela se vê como a própria mãe, né? Assim como a árvore, assim como os animais, assim como todos os seres humanos, não afastada, mas presente, mais próximo.
e mesmo assim digna de ser cultivada, digna de ser amada, digna de ser louvada e agradecida. Então, isso é uma ruptura para aquele momento. E aceita-se essa ruptura pela inteligência, pela eloquência e pela sabedoria, então, dessa sábia que é a Vaki Devi, também conhecida como Vaki Ambarini ou Aditi, né? Então, escutem aí o Devi Suktam, leiam o Devi Suktam, é realmente uma deusa muito bonita. Então, essa sábia, né, ela vem trazendo aí que a Devi, a mãe divina, está em tudo, está aquilo que a gente come, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente respira, e que é a realização dessa verdade que leva à libertação, como ela mesmo alcançou ali. Então, ela se torna um pilar para o Vedanta, para o Advaita Vedanta, né? Em que diz que só uma força, existe só um princípio comum para todas as coisas, né? Existe apenas uma fonte para todas as coisas. E ela é um pilar do Shaktismo, porque ela diz que essa força criadora de todas as coisas é a energia feminina, a força da mãe, a que cria, que dá permanência e a que transforma e destrói também. E por isso ela é muito conhecida ainda, né? E tem essa importância como base aí do Vedanta, né? A Advaita, que fala que tudo é, então, uma energia só, trazendo primariamente esse contexto e o contexto da mãe divina como criadora, né? Bom, entre as ríxicas, as sábias, existiram outras aí, autoras, talvez menos proeminentes como essas quatro primeiras, porque essas quatro primeiras aí foram muito potentes, né, em escrever aí, principalmente o primeiro dos Vedas, que é o Rig Veda, e os Upanishads, que são muito importantes, mas a gente teve outras, por exemplo, Romasha, ela escreve o Rig Veda, o Sam, e algumas coisas também do Sama Veda e do Atharva Veda, que é muito importante para o próprio Ayurveda, né? O Ayurveda vem especialmente do Atharva Veda. É, Outra autora, que é, que é a Visvavara, escreve sobre o Agni, que é considerado, lá no Rig Veda, que é considerado também um dos primeiros deuses. Então, vendo o fogo como um deus transformador aqui. E ela escreve também muito sobre. Ela escreve sobre algumas doenças, sobre o uso de plantas medicinais em algumas doenças. Ah, então, ela também é considerada como uma das bases aí, autoras, mulheres bases do que vai vir adiante dentro do Ayurveda. A Pala, ela também era uma princesa, que se casou ali com um rei, né? Vou começar agora. Tá bom, vou fazer já. Peraí. Então, continuando. A Pala, ela escreve um dos hinos do Rig Veda e ela é a filha de um sábio muito importante da época. Ela se casa com o rei, mas veja só, ela tem acesso aos estudos, mas a história conta que ela teve uma doença de pele, não fala exatamente qual é essa doença de pele, mas gravíssima, e que isso dava uma aparência, digamos, repugnante para ela na época, e ela foi abandonada pelo marido por causa dessa doença de pele. Então, ela começa a estudar sobre plantas medicinais e ela escreve sobre essas plantas medicinais, especialmente para doenças de pele, mas também outros remédios naturais, no Rig Veda. Então, um dos primeiros Vedas aí. Por isso, entra também como essas que não eram do Ayurveda, mas que começaram aí, porque o Rig Veda ele fala muito sobre rituais.
mas vieram alguns autores falando sobre curas de doenças, remédios naturais, principalmente autoras femininas a esse ponto aqui, as que podiam escrever, né? E Gosha também, uma autora que começa a falar sobre Madhurvidya, né, que é a ciência do aprendizado secreto, também escreve o Rig Veda. Então, essas mulheres, elas deixam um legado nos Vedas sobre questões de doenças, sobre a escrita de vida familiar, sobre a escrita do que era a existência, sobre a alma, sobre a evolução espiritual, sobre a questão do feminino, né? Sobre cura, sobre desejo. Algumas delas aqui eu não citei, mas em alguns desses debates que eram feitos, falavam muito sobre sexualidade, que era um grande tabu na época. Então, elas vêm dando base, né? Essas rísticas vêm dando base. E aí a gente passa para uma outra fase, que é o período clássico do Ayurveda, que, como eu falei para vocês nas aulas passadas, que as coisas começam a degringolar aqui, né? Então, 500 antes de Cristo a 500 depois de Cristo, o que acontece é que as mulheres perdem esse direito do aprendizado e perdem, pelo menos a gente achava até pouco tempo, que perdiam a vaga, o direito de frequentar faculdades, né? De frequentar, de serem letradas, de frequentar a escola. Por outro lado, a gente vê citações, né? Então, esse fato delas não frequentar, ou poucas poderem frequentar a escola e terem direito ao ensino, isso vai tirando as mulheres da questão de deixar coisas escritas. Então, a gente praticamente não tem textos escritos por mulheres dentro do Ayurveda. No entanto, os próprios clássicos do Ayurveda citam médicas ayurvédicas. Então, a gente sabe que existem médicas ayurvédicas porque esses textos clássicos falam, né? Então, falam assim: médicas ayurvédicas falam sobre conhecimento, discutem sobre o conhecimento de ginecologia. Essas autoras, me parece, pela pesquisa, que elas estavam ali principalmente na discussão sobre ginecologia, obstetrícia e pediatria. No entanto, elas não são nomeadas, né? Se colocam as médicas, mas não se coloca o nome delas. Ou seja, parece que existiam médicas ayurvédicas, mas por algum motivo, pelos motivos da questão das castas, dos brahmanes, essa questão da mulher não poder mais realizar ritual, né? As mulheres foram perdendo aí a força política, a força de letramento, digamos assim, e elas não foram nomeadas, mas elas estão ali construindo esse conhecimento, né? E elas eram então chamadas de Vaidya Bishak, né? As grandes Vaidyas. Então, tem citações de que existiam grandes médicas que eram parteiras, especialistas em ginecologia e obstetrícia, que essas mulheres, né, terapeutas, foram basicamente elas, então, que provavelmente escreveram sobre os cuidados em pediatrias, cuidados neonatais, cuidados em ginecologia, e sobre os cuidados de Iracaiana, que são as terapias de rejuvenescimento, sendo responsáveis pelos conhecimentos sobre massagem, muitos conhecimentos de plantas, plantas medicinais, fitoterapia para mulher. Então, por exemplo, nos Samhitas, né, se fala sobre conhecimento das médicas ayurvédicas, sobre ervas uterinas, sobre cuidados no puerpério, sobre parteria, médicas especializadas em parto, sobre proteger a saúde da gestante, né? Então, provavelmente, através desses textos, a gente tira de conclusão que foram as mulheres que escreveram esses capítulos do Ayurveda, embora, mesmo naqueles debates. Provavelmente existiam muitos debates em que essas mulheres médicas participavam,
mas na hora de transcrever isso para livros, eram os homens que escreviam e tinham e ficaram como os autores ali, né? Os discípulos, homens que escreviam. Então, lembra que eu falei para vocês nas outras aulas que muitas vezes citam as mulheres como as Atreides, que são aquelas da família do Atreia, né? Que é quem escreve aí, não quem escreve, porque não é ele que escreve, mas é o principal sábio do Charak, Samhita, né? Ah, até mesmo o Charak, a gente não sabe muito bem se era uma pessoa, se era uma família, né? Porque Charak é aquele que viaja. Então se pensa que, inclusive, Charak pode não ter sido uma pessoa, mas uma linhagem. E dentro dessa linhagem, muito provavelmente tinha mulheres, né? Então, muito provavelmente existiam as Charakes também. Mas eu não consigo citar um nome. Aliás, existe um nome, deixa eu ver se é isso que a gente vai falar agora. Existe um nome que pode ser citado de maneira indireta. Então, onde vocês forem encontrar, procurar, vocês vão ver que várias femininas, a gente sabe que elas existem, mas elas não são citadas, e isso é notável, né? Por quê? Porque para as mulheres estudarem, elas, né, já deviam estar, elas teriam que estar adultas. E nesse momento aqui, as mulheres casavam muito novas e era como se fosse obrigação casar e não estudar, né? A obrigação da mulher era casar, cuidar da casa e da vida familiar, enquanto o homem podia estudar, e por isso não o nome delas aqui. Pelo menos é o que a gente acha. Por quê? Porque existe a citação, a menção de uma vaidya feminina chamado Rusha. Na verdade, esse nome é tão assim, tem tão pouca informação que eu não sei nem falar se é Rusha ou Russa mesmo. Porque o que que acontece? Existia um califa, um rei, mais ou menos no século VIII depois de Cristo, né? Que vivia em Bagdá, no Iraque, né? E ele, em algum momento, ele começa a chamar, a trazer o conhecimento da Índia e traduzir isso para o árabe. Então, ele pega o conhecimento em sânscrito e começa a traduzir esse conhecimento para o árabe. Ou seja, existem. E depois esse conhecimento em árabe entra dentro da medicina Unani, que é uma medicina derivada do Ayurveda, muito semelhante ao Ayurveda, mas que se tira a parte mais do hinduísmo e se coloca a parte mais relacionada ali às crenças árabes. Mas o conhecimento do Unani, em termos de plantas medicinais, de cura, de promoção de saúde, é praticamente idêntico ao do Ayurveda. Esse rei, nessa época, então, ele traz esses autores para Bagdá, mas ele, ou os autores, ou esses livros, e traduz. Então, o que a gente tem dessa autora, né, é a tradução, na verdade, nem a tradução em árabe a gente tem, mas tem a citação de que essa autora existiu. Então, aparentemente, é muito provável que o nome Russa é o nome de transliteração do árabe, não era o nome dela, né? Mas ela é mencionada, nesse livro aqui, que eu não vou saber falar o nome, né? Embora minha família seja árabe, ainda não falo árabe, né? A minha descendência seja. Mas esse Kitab al-Fihrist de Ibn al-Nadim, do século X, ele é uma bibliografia de todos os livros importantes ali daquele, né, dos últimos séculos ali da literatura árabe. E dentro desse livro cita-se a existência desse outro livro de Irussa, um tratado de ginecologia do Ayurveda, traduzido para o árabe. E aí a gente começa a entender que provavelmente tinham livros
escritos por mulheres, livros ayurvédicos escritos por mulheres, mas não sabemos onde estão esses livros. Esses livros não chegam para a nossa atualidade. Então, é possível que algumas mulheres tivessem feito ali o estudo sobre medicina, participaram do Ayurveda, escreveram tratados, escreveram até Samhitas, mas de alguma forma, talvez em alguma invasão, isso foi completamente perdido. Então, olha que interessante. O livro se chama Kitab Russa, né? Ele é conhecido como Kitab Russa, mas o nome completo é Kitab Russa al-Hindiya fi Ilaj al-Nisa, que significa o livro de Russa, a indiana, sobre o tratamento de mulheres. E era um livro de ginecologia e obstetrícia, falando sobre doenças específicas, sobre anatomia, fisiologia da mulher, cuidados durante a gestação, cuidados durante o pós-parto. Então, a única dica que a gente tem é essa. Pode ser que isso aqui exija um estudo mais profundo, talvez a gente tenha, né? A gente não acha o livro em si. A gente acha a citação do livro, mas é possível que, se for mais a fundo, talvez nessas bibliotecas mais antigas, quem sabe não existe essa cópia em algum local que a gente ainda não sabe, né? Mas o importante é, através disso, já que essa tradução, né, desses livros aí, da época desse rei, formaram um compêndio de conhecimento muito importante, né, para a época de todo o Oriente ali. Ele mandou traduzir vários livros do Oriente. Então, o fato de ter citação desse livro aí de ginecologia, do tratamento de mulheres, de Irussa, né, conhecimentos ayurvédicos, mostra que existiam médicas e tratados escritos. Então, a única autora que eu vou poder trazer aqui para vocês, além de falar da questão das atreides das mulheres, é justamente essa russa que escreveu, então, os tratados de ginecologia e obstetrícia, e provavelmente isso foi sendo incorporado em outros samhitas e talvez nas trilogias menores, em outros livros ao longo dos anos aí, com outros nomes e não com o nome dela. E a gente nem sequer o nome indiano dela sabe, né? Então, como eu falei para vocês, talvez isso seja é, uma pesquisa mais profunda aí para entender melhor, porque na internet, por exemplo, não tem nenhuma tradução, nenhuma citação do inglês. A gente teria que ter a fonte primária e até a fonte secundária, aqui no caso, pode ser que ela exista, mas a gente ainda não sabe. Pode ser que ela esteja perdida e que a gente ainda vai encontrar. Então é isso, é essa história que eu contei para vocês, ó, existiu um intercâmbio cultural, né? Esse califa trouxe a Casa da Sabedoria, fez parte da Idade de Ouro Islâmica, foi traduzido do sânscrito para o árabe, né? Existiam vários livros foram traduzidos ali sobre medicina, astronomia, matemática. E isso integrou, né, os conhecimentos da medicina unânime e com o tempo foram absorvidos aí em compilações maiores, mas que falam que existiam mulheres aí que fizeram parte da história do Ayurveda, e a gente já viu que, inclusive, nas civilizações pré-rigvédicas, o, as médicas eram mulheres, né? O conhecimento de tratamento era um conhecimento feminino, e isso também deu base aí para a evolução do Ayurveda. Mas depois dessa época védica, né, nesse período medieval, período tântrico, também tiveram autoras muito importantes, por exemplo, Andal já é do século VIII, né, que agora a gente está falando de depois de Cristo. Andal escreveu muito sobre Vishnu, né, o senhor Vishnu, e entre os 12 participantes desse movimento de, né, de adoração aí ao Senhor Vishnu, ela era a única mulher. E, além disso,
ela foi uma das fundadoras do movimento Bhakti e escrevia muito sobre o corpo feminino como templo da divindade. E ela escreveu dois livros muito importantes, O Caminho para Krishna e as Sagradas Canções da Senhora, né? Então, ela foi muito importante como uma das fundadoras desse movimento Bhakti aí de adoração, com os livros também muito bonitos. Eu não li tudo, só alguns pedaços, mas se vocês também quiserem procurar, né, as Sagradas Canções da Senhora e o Caminho para Krishna, assim como eu recomendo que vocês escutem como um dos mais poderosos mantras, o Devi Suktam, também muito forte, né, muito potente aí. A Aka Mahadevi também foi uma autora medieval muito conhecida. É, Ela foi uma das autoras mais libertárias da Índia, porque além dela não ter casado, ela escolhe viver em reclusão. E ela fala tanto sobre a liberdade do corpo feminino, além de ter escrito mais de 430 poemas para o deus Shiva. Ela não se casou, rejeitou as normas sociais, abriu mão de todos os bens materiais, inclusive de roupa. Então, o nome dela tem a ver, ela recebia nomes aí porque ela tinha um cabelo tão longo e ela usava o cabelo como roupa e não roupa em si. E ela foi uma das pioneiras da literatura de emancipação aí, feminina, sobre a mulher como dona do próprio corpo e não o marido ou família do marido também. E isso vem abrindo caminho para as autoras muito de hoje em dia, contemporâneas ali, na Índia, né? Outra autora se chama Lal Devi Lareshwari. Aí, do século XIV já, ela foi uma mística muito famosa da Caxemira, e poemas que falam também de cura, consciência, dor, libertação. Ela foi a precursora do yoga de Kashmir, né? Também uma história de abrir mão dessa vida familiar muito difícil, abrir mão de casamentos, viver em reclusão, mas conseguir ali realmente dedicar aí à intelectualidade e à espiritualidade. Mirabai é muito famosa porque é uma das principais escritoras, era uma poeta, né, desse movimento Bhakti e escreve os principais canções de adoração para Krishna, né, mais de 1.300 canções para Krishna que até hoje são cantadas. Então ela é muito famosa dentro do movimento Hare Krishna. Aí também ela também era uma princesa. A história dela é muito semelhante à história de Buda, né, que abre mão aí por consciência própria das riquezas, do reinado, dos castelos, de ouro, de, de luxo, de privilégios, e escolhe viver uma vida mais simples, abrir mão aí dessas riquezas e viver em devoção, em estudo, em devoção espiritual e em escrita aí para Krishna, né? Bom, e aí a gente chega no período colonial, período que a Índia já estava sobre a dominação britânica. E aí as coisas começam a abrir um pouco mais para as mulheres. E olhem que interessante, a gente tem nessa foto aí as três primeiras médicas orientais do mundo. Então, uma síria, mulheres, né? Porque até aqui podiam ter médicos homens, mas não existiam médicas mulheres. Raramente existiam médicas mulheres no Ocidente, quanto mais no Oriente, que tinha uma história mais centrada no papel masculino, né? E aí, essas são as primeiras três médicas, então a síria, a japonesa e a indiana, e que têm aí autorização para serem médicas modernas, para entrar numa faculdade de medicina mesmo. Então, a indiana, que se chama Anandi Joshi,
ela é a primeira médica indiana, né, do Oriente. Ela é a primeira médica mulher, na verdade, né? Ela é a primeira médica mulher. ah, o que aconteceu foi que ela casou nova, como acontecia com as mulheres, né? Assim, uma idade absurda para se casar, mas ela teve sorte de casar com um marido muito respeitoso e que mais progressista e que queria aí que ela estudasse, né? Ela queria muito estudar e, e ele incentivava ela a estudar. E a grande questão foi que ela teve um filho que morreu muito novo, bebê com 10 dias. E quando esse bebê morreu, ela teve certeza que ela queria ser médica, né? A gente está falando de 1865, foi o nascimento, a 1887 ela morreu. Então, eles começaram ela muito nova, ainda se não me engano, com 17 anos, ela quis ser médica e eles começaram a trocar cartas, né, com um médico, com a esposa de um médico norte-americano. E, e o marido sempre falava dessa devoção de estudos, que ela sabia muito sobre plantas, que ela sabia muito sobre cura, mas que ela queria estudar realmente medicina para ajudar principalmente crianças. Então, esses americanos patrocinam a Índia, a ida dela para a Índia foi a primeira mulher hindu a pisar nos Estados Unidos. E foi a primeira mulher indiana a frequentar uma universidade americana, principalmente faculdade de medicina, primeira médica indiana do mundo. Então, ela abriu as portas para todas as outras mulheres, deu aí, como é que se fala? Abriu precedência para todas as outras mulheres médicas. Então, se tiver alguma médica me escutando aqui no momento, do Oriente, do Ocidente, talvez a Nandi Joshi tenha sido a que tenha aberto as portas para que a gente pudesse também sentar numa cadeira de uma faculdade, uma universidade, estudar ali os 6 anos e nos tornarmos médicas, né? E ela conseguiu fazer medicina lá, fazer sua especialização em ginecologia, e ela volta para a Índia. Ela já tinha muito conhecimento do Ayurveda, e quando ela volta para a Índia, ela é, tenta fazer a integração entre o conhecimento do Ayurveda e o conhecimento moderno. E abre também um precedente muito para falar sobre sanitarização, né? Sobre limpeza mesmo, higiene, que era precária na Índia nesse momento, sobre cuidado com as mulheres, que começou a falar sobre cuidado com a mulher não só dentro das casas, mas de forma é, estruturada, né? A pena é que ela morreu muito cedo, que ela morre ali, se não me engano, entre 17 e 22 anos ela conseguiu fazer estudo porque ela começa a ficar muito doente, mesmo quando ela foi para os Estados Unidos, ela já foi extremamente doente. Ela tinha dores terríveis, né? Não se sabe exatamente o que ela tinha, mas ela volta para a Índia, ainda faz um trabalho, mas logo, logo ela morre. Mas ela vira símbolo aí, e depois delas, então, vieram muitas mulheres. Por exemplo, Rukmabai, que foi uma outra médica, e além de médica, ela também é ativista pelo direito das mulheres, porque ela começa a falar sobre esse casamento muito nova, né, de mulheres muito novas. Ela sofre isso, né, ela se casa muito nova, o marido dela proíbe ela de estudar. Mesmo com a proibição do marido, ela tem a ajuda ali, se não me engano, de um tio, de alguém, para entrar na faculdade de medicina. Agora, se não me engano, ela faz medicina na Índia. Então, ela é uma das primeiras mulheres que consegue estudar medicina na Índia, que era uma coisa só para homens, né, de determinada casta. E ela ainda consegue passar uma lei
que meninas, né, assim, com a ajuda de pessoas influentes, que meninas abaixo de uma determinada idade não podem se casar, elas têm que estudar. E ela faz todo um tratado também sobre a autonomia da mulher, sobre fisiologia feminina, sobre anatomia feminina, que se torna muito importantes depois, né? E outra que aí ela já não era médica, ela era uma pandit, não sei se vocês sabem o que que é isso. Pandit são homens, né, que realizam cerimônias, né, e que estudam sobre o conhecimento védico, mas que podem performar cerimônias, cânticos, estudar os textos espirituais. Então, ela não era, na verdade, a Pandita Ramabai, ela nasce hindu, mas ela se torna cristã ao longo da vida, né? Ela nasce hindu, é uma pandita, mas ela se torna cristã e ela é uma das maiores intelectuais, educadoras, autoras, escrevem sobre a questão da mulher, por exemplo, viúva ser retirada da sociedade, né? Ter que se jogar na pira funerária, sobre mulheres não poderem estudar, sobre mulheres não poderem praticar rituais. Então, ela ajuda também nessa emancipação e também nesse caso aí, que ela é contemporânea de Uruk Mabai, elas ajudam nesse caso do casamento com crianças menores de idade, porque as crianças eram prometidas super crianças entre famílias, tipo 5 anos, uma coisa bizarra, né? E os pais esperavam a partir de, assim, às vezes 9 anos já entregavam as meninas, né? Às vezes nem esperavam o momento da menstruação, então isso era absurdo. E principalmente essas duas mulheres fizeram esse combate a esse casamento infantil, tá? Então, essas mulheres pavimentaram, junto principalmente com Anand e Joshi, né? A entrada das mulheres dentro da saúde indiana, né? Como médicas, atendendo como médicas, fazendo conhecimento sobre saúde da mulher e atendendo mulheres. E hoje em dia, na era contemporânea, depois da liberdade da Índia, né? Do domínio britânico, existem várias e várias mulheres autoras já, porque essas antigas, desde as eras védicas, foram pavimentando, mesmo que aos poucos, desde as ríxicas, foram pavimentando o caminho. No Ayurveda, infelizmente, teve uma limpeza dos nomes delas, embora a gente saiba que elas existiam. Quem sabe um dia eu não tenha tempo de dedicar mais a isso, encontrar mais nomes aí, né? Ou encontrar os textos delas. E E abriram caminho para várias e várias autoras que eu queria deixar aqui para vocês, para quem quiser estudar também, né, o Ayurveda e o Yoga feminino, são autoras atuais. Então, a doutora Nisha Durva, ela escreve muitos textos aí junto com o doutor Vasant Lad. Eu não sei se ela é esposa dele ou não, mas ela escreveu um livro muito importante aí, é o Marma Points of Ayurveda, em que ela fala sobre alguns pontos marmas específicos da mulher, o que é difícil a gente ver também, mas que eu trouxe isso no curso de saúde da mulher e da criança. A primeira aula é uma aula sobre anatomia específica feminina, onde a gente vê aí toda a anatomia específica da mulher, inclusive pontos marmas que são muito importantes dentro da saúde feminina. Por exemplo, a gente tem um ponto marma na mulher que fica justamente ali no períneo. E disse que quando a gente lesa esse ponto do períneo, a mulher sente dor pelo resto da vida. E isso é o que a gente faz, por exemplo, na episiotomia, lesa esse ponto marma, né? É, Sevane, se não me engano. Tem um ponto marma ali justamente em cima do clitóris, então, como um ponto também de muito delicado, que não pode ter muito trauma nesse lugar. Então, essa autora, a doutora Anisha, traz muito essa questão da anatomia sutil feminina.
A doutora Cláudia Welch, né, que escreveu Balance Your Hormones, Balance Your Life, falando sobre Ayurveda, mas desse ponto de vista aí hormonal, né, ligando, se não me engano, ela é endócrino, então ligando a endocrinologia e o Ayurveda, livro muito interessante. Doutora Kavita também é cardiologista, mas também é uma praticante do Tantra Shakta, tem vários livros sobre feminino, espiritualidade e cura. Doutora Vrinda Devani, é ginecologista, né, e escreve aí Integrative Human Health in Ayurveda, com uma linguagem mais atual, interessante também. Talvez a que eu mais goste aqui de todas, ela não é médica, ela é filósofa, mas ela fez um trabalho fantástico, assim, de traduzir muitos livros de ginecologia e obstetrícia do sânscrito para o inglês. Então, pelo menos, devo muito meu conhecimento a Maya Tiwari. É interessante porque ela morou muito tempo aqui na Guiana Francesa, se não me engano, os pais dela vieram morar na Guiana, ou ela casou e morou na Guiana, não sei, mas a doutora Mara Tiwari traduziu do sânscrito para o inglês. E aí, claro que o sânscrito é uma língua muito difícil, o inglês é muito mais acessível, então trouxe esse conhecimento. Ela tem vários livros assim não técnicos que são bem legais, né? Mas ela tem vários livros técnicos, procurem aí pelo nome dela. Tem vários livros disponíveis, por exemplo, na Amazon dela para comprar, né? Uma, ela não é médica também. Ela aqui ela vai falar mais sobre questões de yoga, né? Então fala sobre a Shakti, Yoni Shakti. Yoni é uma palavra que quer dizer Ione pode falar tanto sobre partes do sistema reprodutor feminino, ou sobre o sistema reprodutor feminino como um todo, mas a uma fala muito sobre a representatividade mais sutil disso, né, dentro dos conceitos do yoga, recuperando então essa sabedoria uterina também. No início aí do curso de saúde da mulher e da criança, eu falo sobre esse conceito de Ione, esse conceito de Shakti. E a Sally Campton explora o feminino e a psicologia da Shakti. Então, para quem quiser, essas autoras, tem várias, né? Mas essas autoras são autoras que têm muito material aí sobre saúde da mulher e no Ayurveda, saúde da mulher e yoga também. Então, bem interessante. Então é isso, pessoal. Então, olha, na era védica, as mulheres na era pré-rig védica, antes dos Vedas, a mulher tinha muito esse poder político, junto com os homens, né? Era bem igualitário. O poder de estudo e o poder como xamãs, assim, como médicas mesmo, curadoras. Aí na era védica já se perdeu um pouco desse poder, existiam as ríshicas, elas escreveram, ajudaram a escrever os Vedas e os Upanishads, mas foram poucas, vocês viram, eu citei aqui algumas. É interessante a gente saber que né, a primeira filósofa, a primeira escritora mulher foi indiana. No período clássico, poxa, sinto muito decepcionar e quem esperava um nome, um tratado, vamos atrás mais disso, mas a única que a gente tem aí, as únicas são as Atreis e Arusha, que é um nome que nem indiano é, né? É um nome árabe, mas pelo menos a gente sabe que elas existiam e que elas foram elas que provavelmente tinham muito esse conhecimento sobre a parteria, sobre a saúde da mulher, até mesmo porque tem uma coisa dentro do Ayurveda que é muito forte na Índia até hoje, geralmente mulher trata mulher e homem trata homem, né? Podem ter médicos homens ou terapeutas homens tratando mulheres, mas principalmente quando diz respeito ao exame físico, ao toque, é muito forte isso dentro do Ayurveda. Então, provavelmente eram, nessa época também eram mulheres que tratavam mulheres e que faziam esse conhecimento sobre mulheres, mas o nome delas não está aí. Na era tântrica e medieval, as mulheres começaram a escrever muitos cantos devocionais,
E na era colonial, a gente tem essas médicas aí que vieram para, como as primeiras médicas orientais, juntando um Ayurveda já com a medicina, com que elas puderam aprender aí da medicina alopática, né? E hoje em dia, várias autoras do Ayurveda, do Tantra, do Yoga, e a gente tentando trazer esse conceito de saúde integral, do Ayurveda que olha para todas as camadas da mulher, não só para a parte reprodutiva, do Ayurveda que entende que todos os tecidos da mulher reagem à parte hormonal, que a mulher é cíclica, que a mulher ela realmente tem épocas de mais energia, de mais uma energia mais expansiva e outras épocas de mais recolhimento, uma força mais para dentro. Isso não é só energético, existem hormônios que fazem isso, que respeitar isso é o que faz a gente ser quem a gente é, né? Então, trazer esse conhecimento, trazer o conhecimento do que a gente chama de Stanik Chikitsa, que são as terapias locais, que também não são só físicas, mas terapias locais como por exemplo, a vaporização vaginal, a fumigação vaginal, os pichus vaginais, as duchas vaginais e outras técnicas aí dentro da saúde da mulher. E chamar vocês, assim, realmente, se vocês quiserem entender mais esse conhecimento, as terapias locais do Ayurveda, a ginecologia natural do Ayurveda, fitoterapia do Ayurveda, também fitoterapia para crianças, né? Aí no início eu coloquei aí o link, né, para o curso de saúde da mulher e da criança. E quem se interessar, aproveitem aí as condições, que a gente está com condições, então, especiais para matrícula e para mensalidade, né? Um curso de 12 meses, completamente online, com parte teórica e parte prática, para a gente não deixar morrer esse conhecimento, pelo contrário, porque esse conhecimento viva cada vez mais, e é um conhecimento transformador, não é um conhecimento só teórico, né? Pegar esse conhecimento, trazer lá de trás e usar isso na nossa vida, usar isso no nosso trabalho, formar essa egrégora, né? Levantar as mulheres, isso realmente não tem preço. É coisa que a gente está realmente trazendo dessas primeiras mulheres, pegando essa força e trazendo para os dias atuais, né? Então, entrem lá, vejam o programa do curso, é um programa muito interessante. Com certeza, depois de 12 meses, vocês vão sair aí prontos para praticar todo esse conhecimento e trazer isso aí na vida das mulheres, tá? A Andrea falou que o Dr. Ruguier, antes de iniciar as aulas às quartas-feiras, tem tocado o Devi Sutta. Escutem esse mantra. Esse é um mantra que, na astrologia védica, né, além de ser o mantra da criação, na astrologia védica, é um mantra que apazigua muito Ketu, que é um planeta, né, dentro do Ayurveda, aí, dos corpos celestiais, que tem muito a ver também, talvez com os nossos antepassados, com tudo que veio antes de nós, com a bagagem que a gente carrega, com os nossos karmas. Então, é um mantra muito potente e é um mantra muito que vai desfazendo os nós, né? Escutem esse mantra, e foi escrito por uma mulher, por essa mulher que via a deusa dentro de si mesma, então isso é muito interessante, né? É... Devi Suktam, tá? Vou escrever aqui que o mantra se chama Devi Suktam. Eu escuto esse mantra praticamente todos os dias, então no Spotify tem várias versões dele. Procurem aí suas versões, para quem quiser, escutem esse mantra, é muito potente. E aí, pessoal, quinta-feira que vem vai ser a última dessas aulas, que eu vou tentar conectar isso tudo que a gente viu aqui com. E o Brasil dentro disso? E a gente dentro disso, né? Enquanto o Ayurveda estava se formando, com meio que esse apagamento feminino, onde o Brasil estava? Tinha gente aqui, já tinha escrita aqui.
E a gente tinha que tipo de sociedade? A mulher fazia parte dessa sociedade? Ela tinha algum ação dentro dessa sociedade? Então vai ser a última aula para a gente realmente aí fechar, entendendo como que a gente pode trazer esse conhecimento e qual a importância de trazer esse conhecimento para nosso país, para a nossa vida, né? Como que a gente liga isso? Vamos resgatar aí esse poder de cura aí das plantas para mulher, tá bom? Então aguardo vocês aí na próxima quinta. Obrigado por todos que ficaram aqui. Espero vocês quinta que vem. Abraços e boa noite, tá?